Olá, pessoal, tudo jóia? Pessoal, terceiro FONVIC Mococa 2022. Pessoal, ontem foi 14 de outubro, né? Hoje é dia do professor. O professor Miguel está aqui gravando aula para vocês, porque a maioria faltou, né? Tá bom? Tava a Sara e o Pedro Henrique na primeira aula, o João Pedro na outra aula não pode ficar, né, João? Então, vamos lá, vamos cumprir a programação certinho aqui, né, pessoal? Porque as revisões já tem que começar juntamente com o cumprimento das programações aí. Obrigado você que está vendo esse vídeo aqui também, viu? Muito obrigado. Bom, turma, então são termos aí da estequiometria, né? Que começa lá com massa atômica, tá certo? Que é a massa de um único átomo, tá certo? E ao carbono 12 foi atribuído massa atômica 12 unidades, ok? Beleza? E aí vai, né, pessoal? A massa molecular, que é a massa de uma única molécula, tá bom? Então, se a gente pegar, por exemplo, a água, H2O, né? O hidrogênio é 1, OH16, então vai dar 18 unidades de massa atômica uma molécula de água. Cuidado, viu, gente? Uma molécula de água não pesa 18 gramas, não, pelo amor de Deus. 18 gramas é um mol de moléculas de água, 6 vezes 10 é 23, ok? Tá joia? Então, né, vai fazer ter parte das questões das nossas provas aí, beleza? Bom, e aí a massa molar, acabei de falar que é a massa de um mol, né? E um mol vale 6, 10, 23 aproximadamente, que é chamado de constante de Avogadro, tá bom? Não foi determinada por ele, mas é uma homenagem, tá joia? Bom, turma, então vamos lá então, né? Tá aí então, 18 gramas por mol, então 18 gramas de água é um mol de molécula, 6 vezes 10 é 23, ok? Uma molécula é 18 unidades de massa atômica. Volta aqui no canal, na aula de massa molar, tá? Na aula de massa molar, que fica bom de você rever aí, tá bom? Bom, e o volume molar, né, gente? Se massa molar é massa de um mol, né? Olha lá, 18 gramas é massa de um mol. 6, 10, 23 moléculas. E volume molar? Volume de um mol, né? Então, 22,4 litros, né? Equivale a um mol, que é 6, 10, 23 partículas, ou moléculas, ou átomos aí, tá bom? Bom, turma, então, em primeiro lugar, a gente deveria ter começado por aqui. Senhor Jesus abençoe todo mundo, né? Derramou a cascata de bênçãos sobre todos nós. Hoje, que é dia do professor, né? Abençoe esse professor, essa classe tão, né? Mal reconhecida, né, pessoal? Parece que só lembra da gente que é o dia do professor que é hoje. Mesmo assim, muita gente nem lembra da gente, não é verdade? Então, fica aqui meu, né, meu agradecimento, meu reconhecimento, né, a mim que sou professor e a todos os professores aí do país, né, que a única maneira de um país progredir, né, é pela educação, né, e essa educação começa com professores aí, né. Então, vamos lá. Então, pessoal, está aí uma reflexão, né? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, e os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Está adaptado, mas é por aí, tá joia? Então não esqueça, não, gente, ajuda aí o canal a crescer, o professor Miguel trabalhando, ajudando aí, tentando deixar um legado para vocês, né? Até para os seus familiares, seus amigos, ou pessoas que vocês nem mesmo conhecem, sendo beneficiados aí. Então, em ritmo de revisão aqui, então a aula, né? O livro 5, aula 22, estequiometria básica aí, tá joia? Bom, turma, então na estequiometria básica aqui, primeira coisa é você verificar a equação química balanceada, né? Tá certo? Tá? Balanceamento de equação, 4C, 4C, né? 10H de K, 5 vezes 2, 10. Então você tem 4 vezes 2, 8 oxigênios aqui, com mais 5, 9. Opa, 4 vezes 2, 8, com mais 5, 13. Vixe, tá ruim, hein? Professor Miguel, né? Então, 4 vezes 2, 8, com mais 5, ó, 13. Então, aqui você põe 6,5 para dar 13 oxigênios, beleza? Bom, turma, então antes da seta, você já sabe que é reagentes, revisando aqui o primeiro ano, depois da seta os produtos, né? Então, vamos ver a proporção molar. Qual que é a proporção molar? É a leitura aqui dos coeficientes da equação química, né? Uma molécula de C4H10 reage com 6,5 moléculas de O2, produz 4 CO2, 5 de água. Aí você passa para a linguagem macroscópica, isto é, um mol de molécula C4H10, que é o butano, né, gás de cozinha, né, reage com 6,5 mol de moléculas de O2, produz 4 mols de moléculas de CO2 e 5 mols de moléculas de água. Lembra que cada mol vale 6, 10 e 23. Proporção em massa, pessoal, tem que achar a massa molar. Calculando aqui o carbono é 12, o H é 1. 4 vezes 12, 48. 10 vezes 1, 10, somando 58 gramas por mol. Então, 1 vezes 58 gramas por mol. O oxigênio é a mesma coisa, é 32, vezes 2, 32 gramas por mol. A equação fala que eu tenho 6,5 mol, então 6,5 vezes 32. Carbono também 44, por quê? O carbono é 12, ó, 16. 16 vezes 2, 32, mais 12 do carbono, 44, ok? Então,
44 gramas por 1 mol. A equação fala que eu tenho 4 mols, beleza? E na água a mesma coisa. O H é 1, 2 vezes 1, 2, tá certo? Isso é dado, fica tranquilo. O O 16 vezes 1, 16, 2 com 16, 18 gramas por mol. Como tem o 5, 5 vezes 18. Isso é importante na estequiometria. Bom, e na CNTP, o que é CNTP? Pessoal, é condições normais de temperatura e pressão, beleza? Nessas condições aí, o volume vale 22,4 litros por mol, que é o volume molar, e a temperatura é 273 Kelvin e a pressão é 1, né? 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, 1 pascal, tá joia? 10 a quinto pascal, né? Beleza? Vamos lá. Então, esse é dado, fica tranquilo. Então, volume molar, então vou trabalhar com volumes, né? 22,4 litros por 1 mol 1 vez, 22,4 litros por 1 mol, tenho 6,5, multiplico por 6,5 e assim por diante. 22,4 litros por mol, 4 vezes 24, 22,4, e assim por diante. 5 vezes 22,4 litros por mol, porque eu tenho 5. Obedece a proporção molar, combinado? E moléculas, acabamos de falar, né? 6, 10, 23 moléculas é 1 mol. Então, fica 1 vezes, 6,5 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Essa é a ideia da estequiometria, tá? Gente, ó, nessa linha, você achou um pouco meio complicado isso aqui, mas eu acho que é a melhor maneira, né? Tá certo? Cada um vai da sua maneira, na verdade, mas olha lá, vou ler, interpretar e montar primeira linha, tenho que escrever se é litro, mol, grama, que já te encadeia a resolução, né? Aí depois você vai na segunda linha, ó, e a segunda linha é a linha da equação, tenho que multiplicar pelos coeficientes. Vamos ver uma aplicação disso, depois você volta aí, ó. Então, está aqui, por exemplo, então nós temos aqui uma forma de reduzir a poluição atmosférica, né, provocada pelo dióxido de enxofre, né, produzindo certas atividades industriais, e realizar a lavagem desses gases com exaustão com suspensão aquosa de CaOH2. Então, reagir com CaOH2, aí você vai, ó, aí vai ocorrer a formação de sulfito de cálcio e água, beleza? Então, a equação é essa. Então, você vai remover o gás com CaOH2 e vai formar sulfito de cálcio e água. Dá uma olhada se a equação está balanceada, né, pessoal? Está, né? Um Ca, um S, um S, aí vai, beleza? Bom, gente, então vamos lá, né? Lá. Primeira linha, né? Vou ler, interpretar e montar primeira linha. Tenho que escrever se é litro, mol, grama. Então, qual o volume de dióxido de enxofre? X litros, tá? 1,2 kg de sulfito de cálcio. Trabalha em gramas, que é melhor. Aí você montou a primeira linha, pronto. Ó. Vou ler, interpretar e montar a primeira linha. Tenho que escrever se é litro, mol, grama. Aí você mata a pau, porque a segunda linha vai ser o quê? Litro e grama. Então você já não erra mais. O que eu vou colocar debaixo de litro? O volume que foi dado aqui nas condições ambientes. Ó, Miguel, mas não está 22,4. Não tem problema. É porque não está na CNTP. Outras condições, mas é dado aqui, ó, condições ambientes, o volume 25 litros por mol. Então você coloca aqui, 25 litros por mol, 1 vezes, tá joia? E acha a massa molar do sulfito de cálcio, né, gente? Foram dados aqui as massas atômicas, ó. O cálcio é 40, o S é 32, o A é 16. Então fica 3 vezes 16, 48, com 32 do S, 48, 80, né? 80, 80 com 40 do cálcio, 120 por mol, beleza? Resolve aí, vai dar 250 litros de CO2. Ô, gente, esse tipo de exercício aí aparece sim, mas normalmente tem que fazer uma conta, uma outra conta para chegar nisso, tá? Bom, vamos por exemplo aqui, ó. Então foi dado aqui, ó, esse exercício que objetos, né? Pessoal, se é um barulho de moto aqui, me perdoa aí, porque perto da rua que eu moro aqui, então eu estou gravando agora que é o tempo que eu estou tendo, tá bom? Desculpa aí. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à reação com enxofre. Ó. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio mergulhado no recipiente contendo água quente e sal de cozinha. Água quente porque é cinética, né? Maior temperatura acelera a velocidade das reações químicas, ok? Então, utilizando o processo escrito, qual a massa de prata metálica? Que será regenerada na superfície de um objeto que tem 2,48 gramas de Ag2S. Só que toma cuidado aqui, essa equação não está balanceada, certo? Aí, tá vendo? 3S de um lado e um de outro. Então, o que você faz? Você tentar colocar 2Ag aqui na frente, você pode começar a tentar. Você vai ver que não dá certo, aí você faz o seguinte, ó, você põe 3 do S aqui na frente, ó, certo? 3 do S aqui na frente, aí você fica 3S, aí você continua, põe 2AL na frente do AL. Então, usa uma estratégia mais ou menos assim, ó, para você ver, ó. Você vai começar a balancear, às vezes não dá certo. Começa a perder tempo, então para e olha, faz um troca-troca, ó. 3 aqui na frente do AG, fica 3S, e 2 na frente do L, fica 2AL. Só que agora 3 vezes 2, 6AG, 6AG. Aí você resolve, beleza? Vou ler, interpretar e montar primeira linha. Tenho que escrever se é litro, mol, grama. Então, aí, ó, 2,48 gramas de Ag2S foi falado, quer saber a massa de prata metálica.
Então, grama, grama, a massa molar. Você vai pôr a massa molar na segunda linha. Olha lá para você ver. Por que 3 vezes 248? Porque a massa molar do Ag é 2S. A prata é 108 vezes 2, com mais 32. Dá 248 gramas por mol. Você tem 3 mols em equação química, multiplica por 3. Aqui é a mesma coisa. A massa molar da prata é 108. 108 gramas por mol, Ag. Aí você multiplica por 6, são 6 mols. Resolve aí, multiplica em cruz, chega na conta, beleza? Mais um. Esse pessoal aqui, pessoal, ele trata da DBO, que é a demanda, né, biológico-bioquímica por oxigênio, né, que corresponde, eu nem vou ler tudo aqui, né, pessoal? Falou que a densidade aqui do oxigênio é 9 miligramas por litro, mas tudo bem. Falou que a DBO, né, corresponde à massa de oxigênio em miligramas necessárias para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água, certo? Aí fala que a oxidação do carbono orgânico, aí falou assim, 10 miligramas de açúcar, falou que a fórmula mínima é CH2O, massa molar dela está aqui, são dissolvidos em 1 litro de água. Enquanto a DBO será aumentada. Então, primeiro você tem que escrever equação química. Miguel, mas como é que eu faço? Então, você pega aqui a fórmula que foi dada, se não tem outra, né? E faz a oxidação dela, reação com O2. Aí, o que eu suponho? Supõe CO2 mais água, né? Então, ó, pega aqui a fórmula, reação com O2 e oxidação do ar, né? Supõe a formação de CO2 mais água, tá bom? Aí você já vê que está balanceado, aí você vai lá, já era um probleminha aqui, né? Mas você tinha que sair por isso, tá bom? E aí, vou ler, interpretar e montar a primeira linha, tenho que escrever C litro, mol, grama, só que aqui eu tenho 10 miligramas de açúcar, né? Então, açúcar é isso daqui, passa para gramas. 10 miligramas é 10 vezes 10, 10 vezes 10 é menos 3 gramas. Por que gramas? Você trabalhar com massa molar, que massa molar é gramas por mol, facilita a tua vida, né? Você deixar em miligramas ou quilos, complica um pouco aí, tá bom? E estava perguntando aqui, ó lá, né? Em tal, são dissolvidos em 1 litro de água, né, e tal, enquanto será metade da DBO. Então, a DBO é o quê? Corresponde à massa de oxigênio em miligramas. Ó, Miguel, por que eu não deixei em miligramas? Porque você vai trabalhar com massa molar, que eu acho mais prático fazer isso, tá bom? Tá? Mas se você deixar em miligramas, depois passar para miligramas aqui também não tem problema nenhum, tá bom? Então, X gramas de oxigênio. Por quê? Porque é a massa de oxigênio, né, que você quer calcular, tá bom? Já falei, se quiser deixar miligramas, pode. Aí fica miligrama, miligrama. Aí a segunda linha você passa para miligramas também, tá joia? Pronto. Aí você vê a massa que foi dada, ó lá, né? 30 gramas por mol, né? Aqui, ó, a massa de CH2O, grama debaixo de grama. E por que é 32O? Porque O é 16. Devia ser dado aqui, né? O 16. 16, 2, 32 gramas por mol, aqui é 1. Resolvendo aqui, vai dar 10,7 vezes 10 a menos 3, que é igual a 10,7 miligramas de O2. Então, a DBO será aumentada em 10,7 miligramas de O2, tá joia? Já é um exercício um pouco mais criativo, né, pessoal? Que você tem que, né, fazer transformações aqui. Então, fique esperto aí nos exames. Vamos terminar essa parte? Então, tamo aí, pessoal. Falou aqui que o carbono é um combustível, né, que tem várias substâncias de sua composição, né? Falou que a sua queima, né, com oxigênio, como você vai representar isso na equação, né? Carbono mais O2, deu a massa molar aqui, né? Essa massa molar aqui do oxigênio, né? A combustão completa, falou também do carbono, é um exercício mais racional isso aqui, né? Beleza? De acordo com o conteúdo médio aí de carbono fixo, né? O carvão é classificado de vários tipos. Destaca-se o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. O resto é impureza, né? Esse elevado conteúdo favorece geralmente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás que provoca o efeito estufa, que é o gás carbônico, né, pessoal? Bom, aí supondo combustão de 100 gramas de carvão antracito, qual que é a massa liberada de gás na atmosfera? Como falou aqui, né, pessoal, combustão completa de carvão, essa ficou fácil, né? Então, carvão, carbono mais O2 dá CO2, tá certo? Cuidado, viu, gente? 90% de carbono, então em 100 gramas, 90 gramas de carbono, então, né? Vou ler, interpretar e montar a primeira linha. Tenho que escrever C litro, mol, grama. Você quer saber a massa de gás, que é o gás carbônico, né? Efeito estufa, 90 gramas de C. Aqui vai ser grama e grama. O que eu vou colocar aqui, professor? Massa molar, o carbono é 12. Então, 12 gramas por mol. Então, 1 vezes 12. E debaixo do CO2, o que eu vou colocar? Você vai colocar a massa molar. O é 16 vezes 2, 32, com 12 do carbono, 44 gramas por mol. Tranquilo? Resolve, multiplica em cruz aí. Aí de Proust, né? Berthelot, né, pessoal? 330 gramas, beleza? Bom, pessoal, então aqui no final agora, até falei para você, né, Sara? O filé, aqui são esses exercícios aqui, ó. O NESC 2022, caiu ano passado, vestibular desse ano. Então, por que 2022, professor? Porque caiu no vestibular do ano passado, que era o vestibular de 2022. O que você vai prestar agora é vestibular para 2023, sacou? Então, presta bem atenção. Vou ter que colocar o óculos aqui para enxergar direito, que essa letra não está
Grande nada, né, pessoal? Então, o exercício fala do limão Tahiti, né, pessoal? Por não apresentar sementes, né, e ter suco abundante, elevado teor de ácido cítrico, né, é fonte, né, de ácido cítrico puro no estado sólido, né? A primeira etapa de obtenção é a precipitação do ácido cítrico presente no limão, né, como citrato de cálcio, tá aqui a fórmula, por adição de uma solução de hidróxido de cálcio. Vou botar na equação química aqui, tá bom? Aí considera nessa equação que foram obtidos 640 gramas de citrato de cálcio, né? Que é o sal aqui, massas molares estão aqui, o rendimento, não precisa preocupar com 100%. Cada limão Tahiti apresenta 2,5 gramas de ácido cítrico. Quer saber aqui, ó, o número de limões Tahiti necessários para obter 640 gramas de citrato de cálcio foi próximo de... Bom, turma, então, exatamente a pergunta, né? Se um limão tem 2,5 gramas, a pergunta é essa daqui. Quantos limões tem em... Ah, professor, não posso colocar os 640 gramas aqui? Cuidado, 640 gramas de ácido de citrato de cálcio. E um limão tem 2,5 gramas de ácido cítrico. Então, quantos limões vão ter aqui numa massa de ácido cítrico? Então, cuidado, que esses 640 gramas não é ácido cítrico, é citrato de cálcio. Então, o que eu faço, então? Bom, então você vai ter que calcular a massa de ácido cítrico para poder jogar ela aqui. Então, você vai usar a equação química. Então, eu peguei a equação química, coloquei aqui, ó, o ácido cítrico produzindo citrato de cálcio, beleza? E o que você vai fazer? Vou ler, interpretar e montar a primeira linha. Tenho que escrever se é litro, mol, grama. Então, vou achar a massa de ácido cítrico que forma 640 gramas de citrato de cálcio. Aqui, ó. Tá vendo? Formou 640 gramas de citrato de cálcio, que é o sal. Tá? Então, qual que é a massa de ácido cítrico? E a segunda linha agora é a massa molar. Então, você pegar a massa molar do ácido cítrico, cadê ela? Aqui, ó, do citrato de cálcio, 498, vai colocar aqui de baixo, grama, e do ácido cítrico, 192. Vezes 2, que não pode esquecer. Olha aqui, ó. Tá? Então, 192 gramas por mol de ácido cítrico, vezes 2, porque são 2 mols. Se esquecer, você já erra. Tá vendo? Toma cuidado com essa estratégia. E ácido cítrico aqui é 1 mol, então 1 vezes 498. Pronto. Então, você tem mais ou menos 500 gramas de ácido cítrico, né? Então, quantos limões você vai ter nesses 500 gramas de ácido cítrico? Aí você resolvendo, né, pessoal? Vai dar aí, acho que aproximadamente 200 limões. Então, esse é beleza, hein, pessoal? E esse é o tipo de exercício que tem que focar, que você tem que estudar. Você que vai fazer Enem, Unesp, Unicamp, os outros vestibulares aí, você viu? Então, a gente fez uma pergunta aqui, você tem que fazer uma outra conta para jogar aqui e acertar na outra regra de 3, tá bom? Olha outro bem legal aqui também, ó, do Enem, ó. Falou assim que o pó de café jogado no lixo caseiro, principalmente nas grandes quantidades descartadas em vários restaurantes, poderão transformar numa nova opção de matéria-prima para produzir biodiesel, tá? Segundo, né, um estudo aí da Universidade de Nevada, né, pessoal? No mundo são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogados no lixo por ano. O café descartado tem 15% de óleo que pode virar biodiesel, ó, que pode ser convertido em biodiesel no processo tradicional, beleza? Então, além de reduzir significativamente as emissões, né, prejudiciais após a extração do óleo, o pó de café é ideal como produto fertilizante ainda, pessoal, tá vendo? Considera o processo descrito, a densidade do biodiesel 900 quilogramas por metro cúbico, né? Seria interessante passar isso aqui para litros, às vezes, não sei, vamos ver, né, pessoal? Lá, 900 quilogramas por metro cúbico, o metro cúbico tem 1.000 litros. Então, 900 quilogramas por 1.000 litros. Vamos ver se ajuda isso depois, não sei, vamos ver. Então, vamos lá, como é que eu vou resolver essa bagaça aqui, né, pessoal? Então, você tem que pegar aqui, ó, 8 bilhões de quilogramas de pó de café, 15% disso é óleo que pode virar biodiesel. Então, você vai calcular 15% disso. Então, 15% de 8 bilhões dá 1,2 bilhão de quilo, tá? Bilhões de quilo, tá certo? De óleo que vai dar, que vai converter em 1,2 bilhão de quilo de biodiesel. Sacou? Tranquilo? Bom, agora você pode terminar. Então, 1,2 bilhão de quilo de biodiesel vai produzir quantos bilhões de litros de biodiesel? Que essa é a pergunta, ó. A partir da quantidade de pó de café jogado no lixo, né? Tá certo? Quantos bilhões de litros de biodiesel seria, né, seria produzido, beleza? Por isso que é importante passar para litros aqui a densidade, né? Entendeu, pessoal? Volta aí, pausa o vídeo, volta, né? Então, olha lá. Então, 15% de 8 bilhões, 1,2 bilhão de quilos de óleo que vai ser convertido em biodiesel. Então, esse 1,2 bilhão de quilos de biodiesel vai produzir quantos litros de biodiesel que está perguntando aqui. Beleza, e agora? Como é que eu resolvo o resto? Litro debaixo de litro, porque a gente passou para litros aqui a densidade, ó. Olha lá. Certo?
Então, 900 quilogramas debaixo de quilo aqui, tá certo? E 1.000 litros aqui debaixo de litros. Então, resolvendo essa regra de 3, 1,33 bilhão de litros de biodiesel, né? Então, biodiesel é um monoéster, viu, gente? Transesterificação de óleos que são triésteres reagindo com álcool da biodiesel, que é monoéster. Então, biodiesel é monoéster, tá? É uma transesterificação, que são triésteres, óleos, né? Triésteres virando monoéster, tá certo? Em reação com álcool, álcool etílico ou etanol, beleza? Tá? A gente vai ver ainda uma aula disso. Último aqui, pessoal, a aula tá ficando grande, mas são os 3 exercícios filezinhos, né? Filé mignon da aula aqui, tá? Esse aqui eu não sei se é da FUVEST, tá certo? Né? 2021, agora eu não lembro, tá certo? Eu acho que é FUVEST ou Unesp aí, tá joia? Então, falou, o crescimento da frota de veículos, circulação no mundo, tal, desenvolvimento, tecnologias, tá? Permitam minimizar as emissões de poluentes. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagadas aí, propagandeadas, né, por serem de emissões zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de gás carbônico, que vai dar da massa molar, para os 2 tipos de carro, a combustão e elétrico. Então, aqui, ó, pessoal, presta atenção na leitura aqui, ó, tá? Considera os valores dos veículos tradicionais que a combustão, movidos a etanol, tá aqui a massa, emitem, em média, 2,5 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem 0,45 mol de CO2. Seguindo a leitura aqui, pessoal, tem a equação química dada, né? Aí fala aqui, ó, foram analisadas estas emissões de CO2 envolvidas em 2 veículos movidos a etanol e outro elétrico em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Então, volta aqui, né? Veículos, né? Os veículos com veículo com etanol, 2,5 mol de CO2 por quilômetro. Então, em 1.000 quilômetros, 1.000 vezes mais, tá certo? Bom, a equação já está aqui, né? Então, olha lá, então, veículo tradicional, né? Então, em 1.000 quilômetros, aumenta 3 casas aqui, vai emitir 2.600 mol de CO2, certo? Olha aqui, tá vendo? Já teve que ter atenção aqui. Leia, chegou aqui, então, trajeto de 1.000 quilômetros, se é emitido 2,6 mol por quilômetro rodado, né, pessoal? Então, em 1.000, o tradicional emite 2.600 mol de CO2, beleza? Vai montando aí, vai do seu jeito aí. E o outro emite 0,45 em 1.000 quilômetros, e vai emitir 450 mol de CO2. Aí a pergunta é aqui, ó, a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é próxima de. Então, qual que é a diferença, pessoal? A diferença de emissão aqui, ó, se você fizer a diferença de 2.600 menos 450, a diferença é de 2.150 mol de CO2 a mais pelo tradicional. Então, o movido aqui a etanol, né, ele emite, né, 2.150 mol de CO2 a mais que o elétrico. E a pergunta é essa aqui, a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, né? Então, ó, para você ver, então, o uso do veículo elétrico, você está economizando 2.150 mais mol de CO2 de serem emitidos aí na atmosfera, tá? E aí, como é que eu resolvo? Vou ler, interpretar e montar a primeira linha, tenho que escrever C litro mol grama. Então, olha lá, a quantidade de etanol economizado por quilo com o uso do veículo elétrico seria D. Então, olha lá, vamos achar a quantidade de CO2, que foi essa pergunta, a quantidade equivalente de etanol, então, vou calcular em gramas, né? Ah, professor, mas que é em quilo? Calcula em gramas aqui, que é mais prático para você. Mas se você quiser pôr quilos, depois na segunda linha você vai ter que transformar a massa molar para quilos também, sem problema também, tá joia? Se for bom de matemática, é sem problemas. Então, ó, então, qual que é a massa de etanol? Que vai emitir 2.150 mol de CO2. Então, vamos lá. Então, grama, grama e mol, mol. Tá. Então, aqui embaixo, 46, que é a massa molar do CO2. Onde que ela foi dada aqui, pessoal? Não, desculpa, do álcool etílico, né? Se não foi dado, a gente tem que calcular. Não estou vendo ela aqui. Tá. Ajuda aí. Não tá, né? Tudo bem. Então, mas aqui, massa molar do CO2, tá? O álcool etílico. Qualquer coisa, você olharia na tabela aí, dá um jeitinho, que eu não estou vendo a massa dada aqui. Então, 46 gramas, carbono é 12, H1O 16. Carbono vezes 2, 24, 1 vezes 6, 16 vezes 1, 46 gramas por mol. E o CO2 é 2 mol mesmo, tá certo? Então, fazendo a conta aqui, dá 50 quilos, né? 50 quilos de álcool, a quantidade de etanol economizado por quilo com o uso do veículo elétrico. Então, você economizaria 50 quilos de etanol usando o veículo elétrico, percebeu?
Deu para sacar, pessoal? Eu só senti falta aqui. Às vezes eu acho que a massa molar que foi dada, é que eu recortei aqui. Às vezes eu não coloquei a massa do etanol, tá bom? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado aí, né? Aqui os exercícios aqui do pessoal da FUNVIC, o terceirão, viu, gente? 2022. Acho que é a sétima atividade, a gente quase ninguém entregou atividade aí. Sei que está difícil para vocês, né? Aliás, no terceiro colegial, eu ainda comentei, né? Os terceiros colegiais de 2022, seja nós aqui da FUNVIC, ou da escola pública, qualquer outro lugar, foram os mais prejudicados da história com esse negócio de pandemia, né, gente? Porque os anos mais importantes da vida de um jovem é primeiro e segundo colegial, né? Primeiro e segundo ano do ensino médio, quando se prepara para o terceiro, né? E a pandemia pegou exatamente 2020 e 2021, né? Então foram 2 anos, infelizmente, jogados no lixo, né, João Pedro? Até conversei com você, né? E tem um aspecto psicológico, né, João Pedro? Que o João Pedro me falou na aula, né, João? Lembra? Que você está em casa, tudo, casa, um lugar de descanso, o quarto piorou, mais descanso ainda. Então não dá para ficar assistindo todas aquelas aulas online, é muito difícil se concentrar, não é verdade? E outro agravante ainda, mais um agravante que eu não tinha pensado, tá, pessoal? Então fica aí, né? Senhor Jesus abençoa, né? Nós todos, vamos fazer o que dá, o que der para fazer, a gente vai lá e faz lá sem reclamar, deu, não deu, você toca para frente, faz um cursinho e toca o barco aí, viu, gente? Então, valeu, um abraço muito querido para vocês, tá? Volta no exercício aqui, que esse exercício é filezaço, tá certo? Volta nesse daqui, tá? E volta nesse daqui do ácido cítrico, tá? Esses três são os filés aí, é essa linha aí que os vestibulares vão percorrer, tá? Esse ano também, tá joia, gente? Pessoal, muito obrigado. Senhor Jesus abençoa nós ontem, hoje, sempre, né? Abençoa mais vocês os terceiros anos aí de 2022, né? Terceiros anos em geral, acho que do Brasil inteiro, né, pessoal? Tá certo? Então, fica aí, né, meu sentimento aí de dificuldade mesmo, né, que eu partilhei até com meus alunos aí, com os alunos que são meus, que é da escola pública, da FUNVIC, então vi, né, esse sofrimento aí. Infelizmente, às vezes não acompanha mesmo, né, gente? Chega no terceiro, a gente chega como voador, né? Então, às vezes você não acompanha mesmo e fica até desmotivado. Mas motiva nesse final, presta os vestibulares, faz o que dá para fazer, toca o barco aí, beleza? Senhor Jesus abençoa, fique com Deus, gente. Obrigado. Fui.